Paz e graça no nome do Senhor Jesus Cristo, amado. Eu quero aqui fazer uma reflexão com você que é membro do corpo de Cristo Jesus. A palavra do Senhor, ela diz, as Santas Escrituras, ela fala, ela descreve, ela revela que o velho homem tem que ser crucificado. O velho homem tem que ser crucificado. Você já crucificou o velho homem na cruz? Aqui em Romanos capítulo 6, o versículo 6 diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravo. Veja bem, presta atenção. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela nos fala que o velho homem tem que ser crucificado. O que você entende pelo velho homem? O que eu entendo pelo velho homem? Digamos que o velho homem ele abrange toda a vossa vida, ou a minha vida, antes da conversão. Isto inclui muito mais do que isto. Inclui, né? Podemos assim interpretar, à luz da Sagrada Escritura, olhando para Romanos, capítulo 5, do versículo 12 ao versículo 21, que nos dá a entender que tudo aquilo que nos uniu a Adão, tudo aquilo que nos uniu a Adão, isso deve ser crucificado lá na cruz. Devemos, assim, pensar que tudo isso foi encravado na cruz para morrer. Você prestou atenção que aí fala o corpo do pecado? Não fala no corpo no sentido de uma massa. Provavelmente como a esfera na qual o pecado reinava. Ou que o pecado reina. Mas por que ser destruído o velho homem lá? Isso quer dizer, a união do crente salvo em Cristo, esta união dele com Cristo, na morte de Cristo, não destrói o nosso corpo como tal, mas põe fim ao papel do corpo como instrumento inescapável do pecado, destruindo o reino do pecado do corpo. Os corpos dos crentes, o corpo do crente salvo em Cristo, são agora dedicados a Cristo, e deve produzir fruto santo no serviço de Cristo. Baseado em quê? A gente se baseando em Romanos, capítulo 6, versículo 13 e o versículo 22. Se baseando também em Romanos, capítulo 7, versículo 4. E se baseando também em Romanos, capítulo 12, versículo 1, onde fala que nossa mente tem que ser transformada. Não devemos ser mais, nota que o texto diz, né, o texto diz, não somos mais escravos do pecado. Lembra que o texto lá fala, não somos mais escravos do pecado. Isso quer dizer que o pecado não tem mais poder de nos escravizar.
visto que ainda no corpo, ainda estando no corpo, você estando no corpo, com esse corpo, você com o seu corpo, dominado pelo desejo ardente de pecar, cedeu lugar à vida no corpo dominada pela paixão, pela justiça e pela santidade. Conforme Romanos, capítulo 6, versículo 18. Que lá Romanos, capítulo 6, versículo 18, vai dizer o seguinte. Lá diz, uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Uma vez libertado do pecado, foi feito servo da justiça. Amados, amigos e irmãos, alguns ainda continuam sendo escravos do pecado. Alguns ainda continuam com o velho homem vivo. Produzindo frutos para injustiça. Produzindo frutos podres. Em vez que devia ter crucificado este velho homem devia ter morrido, ter tido sepultado com Cristo, onde você devia ressurgir, nascer, ser levantado com Cristo, para andar em novidade de vida. Em novidade de vida, aquele que levanta, que está unido na morte de Cristo e que está unido na ressurreição de Cristo. Eles foram chamados, foram ressuscitados espiritualmente, que estavam mortos nas nossas ofensas, para levar uma vida diferente da vida que eu e você levava antes de se converter a Cristo. Agora entrou, irmão, no meio da igreja de Cristo, não dá nada, o que é que tem? O que é que tem isso? O que é que tem aquilo? Vou levar minha vida como eu quero. O que importa é que Deus vê o meu coração. O que importa é como Deus vê o meu coração. Mas será que isso tem base bíblica, irmão? Aqui diz, né? Diz que nós fomos, o versículo 18 é bem claro. Diz que uma vez libertado do pecado, fosse feito servo da justiça. Servo da justiça. A justiça dos homens não é a justiça de Deus. E aí eu continuo fazendo aquilo que é abominável aos olhos de Deus. Eu continuo usando o meu corpo como instrumento para pecar. Eu continuo usando o meu corpo como instrumento para a injustiça. E aí, o pior ainda, que sai por aí dizendo que é servo de Deus, dizendo que são enviados de Deus, dizendo que são embaixadores de Cristo aqui na terra. Em contenda, em confusão, em rixa, em divisões. Em divisões. Fazendo injustiça. Oi. Ei, olha aqui. Olha aqui. Será que eu e você vamos escapar do dia do juízo? Será que eu e você vamos escapar do grande dia? Será que eu e você no grande dia seremos absolvidos? Uma coisa, irmão, é eu ser salvo, você ser salvo desse mar revolto do pecado. Uma coisa é você ser tirado do reino das trevas,
da garra de Satanás e trazido para o reino de Cristo Jesus. Outra coisa é você ser levado no dia da ira de Deus, ser absolvido. Precisamos crucificar o velho homem. Precisamos crucificar o velho homem e ressuscitar, ressurgir um novo homem, uma nova mulher, um novo jovem, uma nova jovem, com pensamentos diferentes. Veja o que é que diz, lá eu falei base em Romanos 12:1, porque lá em Romanos 12:1 diz o seguinte: rogo vós, pois, irmão, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo. Apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo, santo, agradável, de Deus, que é o vosso culto racional. Que é o nosso culto racional. O amor pelos pobres, necessitados, sustento para os que não conseguem sustentar-se neste mundo do pecado. Deus tem nos dado tudo isso. A graça de Deus, ela tem nos alcançado, ela tem te alcançado. Aqui diz, irmão, prestar um culto racional a Deus. Apresentei o vosso corpo, o teu corpo, é o corpo, como um sacrifício vivo. Veja, Deus lá no antigo Israel, ele aceitava sacrifício impuro, ele aceitava um animal cego, ele aceitava um animal coxo, ele aceitava um animal sarnento. Não. Tem que ser perfeito, sadio. Como é que o meu corpo e o teu corpo... Eu estou falando de doença, irmão. Estou falando de impureza. Eu estou falando de impureza. Eu estou falando de pecado. Da decadência do homem, da mulher, do jovem, do adolescente. Aqui diz o nosso corpo como um sacrifício vivo e santo. Vivo e santo. Vivo e santo. Santo tem a ver com o quê? Com separado. Santo tem a ver com colocado à parte. Santo tem a ver com consagrado. Santo tem a ver com limpo. E aí eu quero ser homem, ser mulher de Deus, com relacionamento ilícito, na prostituição, na mentira, no engano, no roubo, no adultério. E ainda fico nervoso e bravo com quem diz que eu não sou de Deus. Ainda eu fico nervoso e bravo com aqueles que não aceitam eu dessa maneira, pregando no altar dele. Você sabia que a palavra de Deus diz: não usai mais o vosso corpo como instrumento para o pecado, mas instrumento para a justiça. Esse corpo não pertence mais a mim, o seu corpo não pertence mais a você. O teu corpo é de Cristo, o meu corpo é de Cristo. E o Senhor, irmão, Ele não habita em tempo impuro. Eu não estou falando de casa. Não estou falando em tempo de alvenaria, não, de tijolo, não. É pessoas, estou falando de pessoas, pedra viva, edifício vivo, não edificado, não levantado, não construído por mão de homem, por mão humana, nem pela vontade do homem,
mas pela vontade de Deus em Cristo Jesus. Não sabeis vós que é tempo santo de Deus? Não sabeis vós que é a habitação do tempo de Deus? Não. Precisamos, irmão, ver se esse velho homem nós já lançamos ele para fora. Nós precisamos estar buscando assim a Deus. Porque em 1 Coríntios capítulo 3 diz o seguinte: não sabeis vós, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Foi uma pergunta que o apóstolo Paulo fez lá aos irmãos de Corinto. Não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus destruirá. Porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. O santuário de Deus que sois vós é sagrado. E aí, alguns andam usando o corpo de qualquer jeito. Alguns andam o corpo como instrumento para o pecado. Fica usando. Agora veja o que é que ele diz. Não tenha pressa. Veja o que é que ele diz em 1 Coríntios capítulo 6. Capítulo 6. E o versículo 13 em diante. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 em diante. Pega aí a tua Bíblia, para não dizer que aqui tem heresia, para não ficar aí no YouTube falso, profeta. Diz: os alimentos são para o estômago, o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá tanto este como aquele. Porém o corpo não é para impureza. O corpo, agora vem, o corpo não é para impureza. O corpo não é para impureza, mas para o Senhor. Aleluia. Para o Senhor. E o Senhor quem? Jesus. Para o corpo. Presta atenção aí. O corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Oh, aleluia. Glória a Jesus. Continua, parou? Não. Deus ressuscitou o Senhor e também ressuscitará nós pelo seu poder. Ele está dando a esperança, dizendo: Deus ressuscitou o Senhor quem? Jesus Cristo. E também ressuscitará você e a mim pelo poder de Deus. Não é pelo meu não, é pelo poder de Deus. Em Cristo Jesus. Aí o versículo 15 diz o seguinte: não sabeis que os vossos corpos, não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo. Como é que você vai pegar o membro de Cristo? Eu vou pegar o membro de Cristo para usar com injustiça, irmão. Será que somos tão ignorantes assim? Ou será que o Espírito de Deus não habita em nós? Ou será que Cristo não habita em nós? Ou será que Deus não habita em nós?
Ei, escuta aí. Escuta aí. Aqueles que estão usando os seus corpos como instrumento para a injustiça, se não se arrepender, se não converter, terá que se acertar com Deus. Terá que acertar com Deus. Continua ainda, veja o versículo 16. Não sabeis que o homem que une a uma prostituta, o homem que se une a uma prostituta, forma um só corpo com ela? Ele está perguntando. Não saber que o homem que se une com uma prostituta, ele se forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão dois numa só carne. Agora imagine aí quantos homens, quantos jovens, quantas jovens estão unidos com outras pessoas no mundo espiritual por causa de relações ilícitas. Quantos obreiros e obreiras, pastores, apóstolos, que se diz ser, estão unidos no mundo espiritual com outras pessoas. Mas aquele que se une ao Senhor, aqueles que se unem ao Senhor, aquele que está unido no Senhor Jesus Cristo, é um espírito com Ele. Aquele que está unido em Cristo, Cristo nele, é um espírito com Cristo. Tem uma perguntinha que eu deixei lá no versículo 15, de propósito eu deixei para trás para fazer agora. Lá no versículo 15, 1 Coríntios 6,15, que lá diz: e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e faria membro de uma meretriz? O apóstolo Paulo faz a pergunta e diz: e eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e o faria membro de uma meretriz? Então, quando eu, você faz isso, nós está fazendo isso, tomando os membros, o membro do corpo de Cristo, unindo a uma meretriz. Mas aquele que une ao Senhor é um espírito só com Ele. Por isso que o conselho é no versículo 18: fugir da impureza. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmo? Porque foste comprado com preço. Agora, pois, glorificai a Deus em vosso corpo. Como é que eu posso glorificar Deus em meu corpo? Você pode glorificar Deus em seu corpo, irmão? Se eu não crucificar o velho homem. Se o velho homem não for crucificado na cruz com Cristo e não for sepultado com Cristo, conforme Romanos capítulo 6, versículo 4, para que eu possa ser levantado com Cristo, para que eu possa ter uma nova vida com Cristo. O homem, a mulher, o jovem adolescente, que crucificou o velho homem lá na cruz com Cristo, que sepultou, que foi ressuscitado com Cristo,
eles dão fruto no serviço do Senhor, dão fruto bom. Não dão fruto podres. Dá fruto bom, porque eles vão usar o membro, vão usar os membros do teu corpo, vai usar o teu corpo como instrumento da justiça. A Bíblia diz que aquele que está unido em Cristo Jesus tem um só Espírito. Aqueles que estão unidos em Cristo Jesus, eles andam em E assim, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. E as coisas antigas já passaram, eis que fizeram nova. Assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram e fizeram nova. Como é que eu posso andar naquela mesma vida? Com o mesmo proceder? Com os mesmos pensamentos? Como se pode? Como pode, irmão? Sem crucificar o velho homem, não podemos fazer isso. Romanos 6,4 diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Em novidade de vida. Em novidade de vida. Não enganchou, não. O disco não enganchou, irmão. É para você entender. Como igreja, como membro desse corpo de Cristo que é a igreja, eu sou membro desse corpo, você é membro desse corpo, o outro é membro desse corpo, que se torna o santuário. Um santuário espiritual. Você é esse santuário espiritual. Você é esse templo espiritual. Você é esse templo de pedra viva. Morada do Espírito Santo, morada de Jesus Cristo, morada de Deus. Então esse corpo que é membro desta igreja, que a igreja é o corpo de Cristo, a igreja, tem que estar praticando o fruto da justiça. E isso não pode ser praticado, eu não posso, a justiça de Deus não pode operar na minha vida, nem na tua vida, em mente eu estou usando o meu corpo para injustiça. E aí o pecado não morreu, o pecado continua reinando. O pecado continua sendo o meu Senhor. O pecado continua sendo o teu Senhor, porque Ele está reinando, é Ele que comanda. É Ele que me domina, é Ele que te domina. Em vez de ser Cristo o meu Senhor, e em vez de ser Cristo o seu Senhor, em vez de eu estar submetido a Cristo, em vez de eu me submeter à vontade de Cristo, em vez de eu submeter à vontade de Deus, eu estou submetido à vontade do pecado que reina em mim. Ou você está submetido à vontade do pecado que reina. Porque não crucificamos o velho homem com Cristo, não sepultamos o velho homem com Cristo e não ressuscitamos com Cristo. Não passamos por essa transformação. Talvez porque a minha conversão ou a tua conversão não foi verdadeira. Amados irmãos e queridos amigos, deixa o teu joinha aí, compartilha essa mensagem com outra, ajuda a evangelizar a palavra do Senhor. Talvez você diz, não prega a chave, não tem autoridade, eis que digo, eis que Deus está te falando. Não. Aqui Deus falou que você é a palavra de Deus. Já está aqui revelada a vontade de Deus para a minha vida e para a tua vida. Aqui está a revelação que nos leva ao céu, que nos guia.
que nos faz entrar nessa porta estreita e por passar nessa porta estreita que é Cristo e através de Cristo entrar no céu. Que nos faz a entrar nesse caminho estreito e a andar nesse caminho estreito que é Cristo, que nos conduz ao céu. Mas para isso temos que passar por esse processo. Você tem que passar por esse processo. E a minha vida e a tua vida tem que dar testemunho que eu e você passamos por esse processo. Deus amado, Pai amado, Deus querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, eu te rogo, eu suplico em nome de Jesus, nos ajuda. Ajuda este irmão, esta irmã, este jovem, meu Deus, a matar e crucificar o velho homem na cruz e sepultá-lo e ser levantado contigo, Senhor, para que possa viver em novidade de vida, para que se possa ser feito novo em Ti, Senhor. Oh Deus amado, em Cristo Jesus, precisamos, meu Deus, da atuação do Teu Espírito Santo em nós. Porque é o Teu Espírito Santo que nos convence do pecado, meu Deus. Que este irmão, que esta irmã, que este jovem seja convencido. Que o Teu Espírito Santo, meu Deus, venha nos instruir. Porque a Tua palavra diz que o Teu Espírito Santo é instrutor, Senhor. Que Ele venha na função de instrutor, nos instruir, meu Deus, nos capacitar, meu Deus, para que no dia da Tua vida nos encontre santo, justo, mas não pelas nossas obras, que nós não temos mérito nenhum, mas pelo mérito sacrificial de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que todo pensamento que nos leva cativo, que nos deixa cativo ao pecado, meu Deus, seja destruído. Que a Tua palavra diz que Cristo Jesus veio para destruir toda obra de Satanás, toda obra diabólica, meu Deus, seja assim anulada. Que nós possamos usar o nosso corpo como instrumento para a justiça, como sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Que seja o nosso culto racional. Meu Deus, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vos deixo a paz em nome do Senhor Jesus Cristo. Visita o nosso canal, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe esta mensagem com outros. Que Deus possa vos estar abençoando.